E se eu contasse pra vocês que depois de uma aula de basquete, o meu filho teve um choque anafilático? Então, foi depois de uma aula de basquete no calor, era final do ano passado. Me chamaram na escola que meu filho tava passando mal. Muito mal. Daí é óbvio, né? A escola pede pra ir, então quer dizer que realmente a criança está mal. Eu cheguei lá, ele tava branco. Ele já é bem branquinho, mas ele tava branco, 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 quase transparente. Já tinha vomitado algumas vezes, tentou vomitar mais um pouquinho, tava mal, tava com a pressão muito baixa, tava sentindo frio. Eu até dei um remédio para enjoo, que a gente normalmente administra quando tem um enjoo muito forte. E água, né, aos poucos, eu disse, vai tomando aos poucos, porque tu pode estar enjoado, enfim, né? E fui fazendo esse procedimento ali, já ainda na sala ali da direção, tinha muita gente, porque realmente ele passou muito mal. Bom, daí ele foi recuperando, né, as forças, foi se recuperando ali, e eu, né, peguei ele, levei pro carro, e como eu disse, tava muito quente. Daí eu coloquei, já tinha colocado o carro na sombra, né? E daí coloquei ele na frente e liguei o ar-condicionado e fiquei ali um pouquinho ainda com ele, né? Porque dali eu não sabia se eu voltava pro meu trabalho e terminava o meu trabalho, ou se eu ia até um hospital, porque ele realmente tinha ficado muito mal. Bom, ele melhorou, né? Ele ficou, né, melhor, assim, ele começou até a ter fome, né? E daí eu achei estranho, assim, sabe? Que pra mim parecia uma virose muito forte ou alguma intoxicação alimentar. Mas ele quis comer, daí ele comeu toda a bolacha que eu dei pra ele. Dei uma bolacha integral, assim, leve, tipo de água e sal integral, assim, sabe? Com água. Comeu, daí cheguei no meu trabalho, ele ainda quis comer mais. Daí eu tinha, né, mais umas bolachinhas de água e sal lá. Um suco, que ele não tinha tomado ainda, ele tomou. Daí ele ficou bem. Simplesmente ele ficou bem. E daí ali eu vi que podia ter sido algo alimentar. Eu disse, uma reação alérgica alimentar. O que que ele comeu? Ah, ele comeu ontem uma massa nova. Mas era só sêmola de trigo. Não tinha nenhuma contaminação. Mas pra mim até então era isso. E tava resolvido. Bom, depois desse episódio, e antes mesmo desse episódio, a gente já teve outros episódios de ele sair do banho todo manchado. Eu vou colocar pra vocês aí umas imagens que eu já até coloquei em posts. Mas daí vocês estão vendo aí como é que ele ficava depois dos banhos. E, enfim, essas imagens que vocês viram, ele saía do banho reclamando de muita coceira pelo corpo e aparecia esses vermelhões, né, por todo o corpo. E daí eu fui tentando ver, tipo, o shampoo, né? Eu fui ler, um tinha tartazina, outro tinha não sei o que, daí eu disse, tá, é do shampoo. Daí tentei um outro. Daí tentei um outro. Daí o terceiro que eu tentei foi vegano. E ele teve também reação. E eu disse, meu Deus, mas então o que que é, né? Daí eu, a louca da alergia, fui pesquisar alergia da água. Sim, sim. Pesquisar isso, gente. Eu fui pesquisar alergia da água. E sim, a louca da alergia, que foi pesquisar sobre alergia da água, descobriu que existe, sim, uma alergia referente à água, água muito quente, que causa isso. Conversando com uma amiga médica, ela disse que ela também tem isso. E que é uma coisa, tipo, é numa temperatura que o corpo reage. E se ele tá com alergia, por exemplo, ele tá com rinite, ou ele tá com asma, ou ele comeu alguma coisa com traço, ele já tá com aquela questão alérgica dentro do corpo, na água quente, reage mais ainda. Então ele já tá suscetível à alergia, vai pra água quente, reage. Então, sim. E por que que eu comecei a falar com vocês lá do basquete, né? Que ele teve um choque anafilático lá na aula de basquete. Então, foi por isso. Foi pra chegar nisso.
essa reação, ela tem um nome. E, gente, eu vou pesquisar. Agora falando pra vocês assim, eu não lembro. Mas é essa aqui, tá? Essa aqui, esse é o nome que eu pesquisei depois e coloquei e editei. Que é sobre a água muito quente e praticar atividades físicas em ambientes extremamente quentes, como foi quando aconteceu com ele. Ele estava numa aula de educação física, eles estavam jogando basquete dentro do ginásio, estava muito quente. Então ele teve sim um choque anafilático, porque ele teve coceira, ele teve enjoo, ele teve vômito, ele teve queda de pressão e falta de ar. Acho que não sei se foi falta de ar já. Então ele teve uma combinação de sistemas aí em colapso que se chama choque anafilático. Então, sim, meu filho teve um choque anafilático porque ele jogou basquete num dia muito quente, num ambiente muito quente e reagiu.